nossa pregadora internacional. E você vai nessa oração oferecer toda a vida dele, toda a vocação dele, todo o chamado da vocação dele, para a Companhia da Paz. Onde ele está nesse momento, que é na França, na missão dele lá. Oferece toda a caminhada dele, toda a família dele, todos os passos que ele deu até hoje na vida dele para Deus. Que a caminhada dele possa se prolongar por muito, muito tempo. Então recebe isso inteiramente toda a Tiago, Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele vai falar para nós essa noite de hoje, todo direcionamento possa chegar ao nosso coração, considerar um instrumento para cada um de nós, Senhor Jesus. E também queremos entregar a Ti, ó, Jesus, toda a vida dele. Todo esse desejo dele de fazer a vontade de Deus, entregamos a Ti todo esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite. Assim é. Deixa eu chamar a Zeneide aqui, que ela está escondida. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, e aqui é a minha esposa Zeneide. Quer falar alguma coisa? Não quer falar nada. Bom, todo mundo me conhece, já vou falar de mim alguma coisa? Para quem não me conhece, eu sou filho do Araújo, da Ana. Eu tenho 37 anos e desde os 19, mais ou menos, eu entrei na comunidade de Vida Rainha da Paz, né? Faço parte da comunidade Rainha da Paz. E depois de longos anos de missão, eu fui enviado para a França, né? Desde 2014, a gente tem uma missão lá na França, fica próximo a Lyon. Fica mais ou menos próximo a Lyon, né? Para quem conhece o time aí de Lyon também. Então faz próximo do aeroporto também. Então, a gente estava numa paróquia chamada São Francisco de Assis, de 2014 até 2023. Em 2023, a gente se mudou para outra paróquia. Então faz pouco menos de 2 anos que a gente está na paróquia São Paulo dos Quatro Ventos. Nós somos 6 lá na missão. Tem eu, a Zeneide, tem o Padre James, que é de Mucambo, tem o Wagner lá do Padre Palhano, a Jambide de Fortaleza e a Emanuela de Sobral, a filha do Diácono Luiz. Se vocês conhecem o Diácono Luiz, do patrocínio, a filha dele que está lá conosco, é a última que chegou, né? Então, a França é um lugar de muitos santos, né? A gente chegando lá, a gente já tinha ouvido falar, né? Já conhecia vários santos de lá. Santa Teresinha, minha santa de devoção, Santa Teresinha, então é de lá. E um dos grandes santos desse país é São João Maria Vianney, né? Então, eu fiquei muito tocado de morar no país de São João Maria Vianney e de falar a língua de São João Maria Vianney, né? Então, toda vez que eu vou lá, é um lugar que toca muito meu coração, porque eu passei a minha vida inteira ouvindo falar dele, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência com ele, né, e com essa cidade, e também um pouco da vida familiar de São João Maria Vianney, né? Eu tenho certeza que vocês sabem muito mais de São João Maria Vianney do que eu, tá bom? Mas vou dar minha humilde colaboração. Monsenhor Jonas, ele diz, né? Ele diz que toda homilia, toda pregação, a gente pode aprender alguma coisa. Então, vai ter alguma coisa que vocês poderão aprender desse pequeno testemunho, né? Para começar, queria dizer para vocês que é muito belo a gente olhar para a nossa história da salvação, né?
para a história da salvação de cada um de nós e ver que as nossas vidas elas se entrelaçam na vida de Cristo, né? Se a gente for ver, a vida de cada um de nós vai se entrelaçando, vai se unindo a outras pessoas que estão também unidas a Cristo. Cada um de nós aqui foi chamado por Jesus. Vocês podem até se chamar de comunidade, né? Você diz, nós somos a comunidade Maranatá. Antes a gente dizia, era a obra Maranatá, né? Vocês lembram disso? Hoje vocês falam, nós somos a comunidade Maranatá. Mas antes de ser comunidade, você tem seu nome. E Jesus te chamou você. Cada um de nós foi chamado pessoalmente por Jesus. E o que é uma comunidade? É um monte de gente que foi chamado por Jesus. E que Jesus botou junto. Mas o chamado é pessoal. E o que é mais bonito? Não só nossa vida aqui, comunidade Maranatá, se entrelaça. Mas a comunidade Maranatá se entrelaça com a comunidade Rainha da Paz. A Diocese de Sobral vai estar unida a outras dioceses no Brasil e no mundo. O que é que tem a ver o Sinhaçaboia com Ars? O que é que tem a ver? Se a gente olhar assim, não tem nada a ver. Mas um santo lá da França, que fez história lá na França, veio parar no Sinhaçaboia. E isso é extraordinário, não é não? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando eu conto lá que o meu pai é fundador de uma comunidade e que o baluarte da comunidade dele é São João Maria Vianney, as pessoas ficam impressionadas. Meu Deus, como é que chegou lá? Eu digo, São João Maria Vianney, ele é quem? É o baluarte de todos os padres do universo. Não sei nem se tem outros padres fora da terra, mas botaram que ele é o santo, né? De todos os padres do universo, dos párocos do universo. Então, se tiver paróquia de outros planetas, ele é o santo, né, o baluarte. Não sei por que botaram assim, mas é assim, não? Então, a nossa vida se entrelaça. Né? Nós não somos isolados, nem eu não vivo minha vida de santidade, minha busca pela santidade isolado, nem vocês. E essa união vai além das coisas que nós vemos neste mundo, né? Nossa vida se entrelaça à vida daqueles que viveram em outras épocas, que já morreram, mas que seguiram a Cristo, né? Que olharam para Jesus e foram conquistadas por Ele, atraídas por Ele. Então, a vida de vocês se entrelaçou à vida de São João Maria Vianney, né? E isso é belo, né? É muito bonito de se ver. Então, a igreja da terra se une à igreja do céu, e a gente reza pela igreja padecente, né? Pelos nossos irmãos que estão no purgatório. O que a gente faz toda missa, toda oração, se a gente reza o texto, a gente está rezando pelas almas do purgatório, né? E tantas outras orações. Então, esse movimento de união, primeiramente nós, né? Não sei nem se é primeiramente, mas não necessariamente em escala de ordem, mas essa união que nós vivemos entre nós, entre outras comunidades, entre outros países e entre a igreja do céu e da terra, se vive todo o tempo. Porque em Jesus nós somos irmãos, em Jesus nós estamos todos unidos, né? Então, a vida de São João Maria Vianney se entrelaçou com a vida de vocês, né? E também com a minha vida, eu digo isso, né? Com a minha vida. E toda vez que eu vou lá, eu me sinto muito feliz, né? E para ver que não é só uma questão, né? Porque eu sou filho do Araújo, a Manu foi a última que chegou lá na França. Aí um dia o padre já disse, vamos para Ars. Aí eles foram para lá, né? Ela ficou toda se tremendo, né? E olha que ela nem é do Maranatá, né? Ela ficou toda se tremendo. Meu Deus, eu não sei o que é que eu estou sentindo, né? A gente até ria dela, né? Porque lá a gente prova de algo sobrenatural. E é uma cidade bem pequenininha, continua pequena. Sinhaçaboia é muito maior do que Ars, né? Muito maior. Né? Mas tem algo extraordinário. E não é algo, é alguém que se uniu a Jesus e Jesus está lá até agora, até hoje, né? Ele morreu, mas continua vivo, né? Porque ele está vivo em Jesus, né? Então, o pároco São João Maria Vianney continua evangelizando a sua paróquia e as paróquias do mundo inteiro, né? E isso é extraordinário.
Então, nós vamos falar um pouco dele hoje, né? E desse mistério. Nós temos amigos no céu. Amigos no céu. Você precisa fazer, se você não fez amizade com São João Maria Vianney, faça amizade com ele, viu? Porque você fazendo amizade com ele, você vai chegar mais rápido no céu. Você vai descobrir os mistérios de Deus mais rápido. Se você não quiser a amizade dos santos do céu, você vai demorar, você vai penar mais, viu? Pode ser até que você ser possível, mas se apega aos amigos do céu, viu? Porque fica mais fácil. Eles já fizeram o caminho quase todo, eles já estão lá, já conquistaram. Nós que estamos aqui lutando, né? Então, faça amizade com os amigos do céu, né? Ouvi falar que tem 2 pessoas aqui que estão lá em Roma, né? Já foram, já? Já. Então, o beato Jorge Frassati, né? Que vai se tornar santo, né? Então, faça amizade com esse povo aí, viu? Então, São João Maria Vianney era de uma família muito modesta, né? Eles viviam em Dardini, né? Eu nunca conheci a cidade natal dele. Eu já fui por lá, mas era para fazer uma consulta, mas eu não conhecia a casa onde ele morava, né? Então ele viveu em Dardini, eles eram 6. Se eu dizer besteira, você me corrige. Eles eram 6 irmãos. E parece que um morreu, né? Mais cedo. E eu vou falar do pai dele e da mãe dele, tá bom? O pai do São João Maria Vianney vivia algo muito interessante. Ele tinha como o dom da hospitalidade. O que é isso? Ele acolhia as pessoas que passavam por lá. E havia muitos peregrinos que passavam por aquele caminho, mas também muitos pobres, mendigos mesmo, que não tinham onde dormir ou não tinham o que comer e acabavam chegando por lá. E ele fazia isso era tão comum ele fazer isso, que as pessoas da região diziam, vai na casa dos Vianney, porque eles acolhem pessoas lá. Então eles iam lá para acolher, para serem acolhidos pela família Vianney, né? Então ele acolhia e dizem que ele fazia eles comer na mesma mesa que eles comiam. E eles não eram ricos, eles eram pobres, né? Era uma família de camponeses. E é preciso dizer que era o tempo da Revolução. Eles atravessaram a Revolução Francesa. Foi um tempo muito difícil para a Igreja da França. A gente vai falar um pouco disso aqui, né? Dizem que às vezes eles acolhiam de 10 pessoas. Não era só de uma, não. Às vezes era 10, 12 pessoas de uma vez. Aí tinha um curral, um estábulo, e colocavam lá. Aí, para cada filho, ele foi dando missões. Como ele acolhia muita gente, ele dizia, cada um já sabia um pouco o que fazia quando tinha visita, né? E o São João Maria Vianney, o pequeno Vianney, a missão dele, uma das missões dele, era ir afofar um pouco a palha, para que quando eles fossem dormir no celeiro, lá no curral, não fosse muito duro, né? É ruim dormir no chão duro. Então ele afofava um pouco ali, sacudia a palha, para que fosse um pouco menos, né, desconfortável que eles dormissem ali. Então, ele já aprendeu essa questão da hospitalidade, foi algo que ele foi ensinando também para os paroquianos dele, mas ele aprendeu em casa, né? E dizem que o avô dele já vivia também isso, a hospitalidade. E um dia ele acolheu uma pessoa que se tornaria anos depois um santo. Então é São Benedito José Labre. Não sei se vocês conhecem esse santo, mas ele foi acolhido pelo avô de São João Maria Vianney. E quando ele chegou em Roma, ele mandou uma carta agradecendo a acolhida do avô de São João Maria Vianney. Por isso que eles descobriram, né? Esse que se tornou depois São Benedito José Labre, né? Dizem que ele era um mendigo de Deus, e aí ele foi acolhido pela família Vianney. Então o pai dele aprendeu do avô, e São João Maria Vianney viveu isso, né? Na vida paroquial dele, ele tinha uma atenção muito grande pelos pobres. Lá, se vocês forem de Inhas, vocês vão ver, tem várias coisas, né? Tem um museu de cera, que conta várias cenas da vida de São João Maria Vianney.
E tem a casa de São João Maria Vianney que a gente pode visitar. É bem vizinha à igreja. Ele ficava assim a 2 passos da igreja. Então tem muitas histórias que eles contam. Então a gente vê que os paramentos litúrgicos dele eram os mais belos. Por conta do tempo se perdeu o dourado, mas dizem que na época era o que se tinha de melhor na França, ele mandava trazer para Arles. Dizem que quando ele fez aumentar a igreja, a basílica, né, ele fez o pessoal trazer o sacrário lá de Paris, que era o sacrário mais bonito. Ele é enorme, assim, ele é bonito, ele está por lá. E os paramentos litúrgicos, ostensórios, patema, tudo era do melhor. Mas se você vê a casula dele, se você vê o sapato dele, era todo remendado, feio, porque dizem que se ele visse alguém na rua, ele trocava. Porque o sapato estava muito ruim, ele trocava o dele pelo da pessoa. Para ele não tinha problema de ser pobre, mas para Jesus ele dava sempre o melhor. Então você vê a casula, né, todos os paramentos dos padres, né, o bordado, dourado, essa coisa mais linda. E a batina dele toda remendada, rasgada, feia mesmo, viu? Muito feia. E lá você encontra também a carabina, né? Porque diz que o demônio atentava ele de noite, né? E aí vinha os pessoal e você encontrava, tinha uma carabina lá, bicho, desse tamanho assim, né? E tem um relógio com toda a vida dele. Acabou que rezava, hein, gente? E dormia bem pouquinho, ele dormia muito na hora. Meu Deus. E disse só comia batata. Umas batatas lá e pronto. E o pessoal queria empurrar a comida, ele jejuava muito, dormia pouco e confessava muito. Né? Se tivesse só para rezar e confessar, só pode. Então, no fim da vida dele, ainda mais. Ele vivia, era um homem muito piedoso, de muito amor ao Santíssimo Sacramento, né? De muito amor aos pobres. Então, essa hospitalidade, essa atenção aos pobres, ele aprendeu na família. E a mãe dele também era uma pessoa também extraordinária, né? Era Marie Gueuse, o nome da mãe dele. Então, ela, entre outras coisas, ela ensinou a ele, que ela na França diz aprendeu, a gente já aprendeu um ao outro, né? Como você ensinar. Então, ela ensinou a ele a amar Nossa Senhora. Dizem que toda vez que o relógio tocava 2 horas, então, tinha um relógio lá enorme na casa deles, o relógio tocava e eles diziam, vamos rezar a Ave Maria. Então ela convidava todos os filhos, a cada momento que o relógio tocava, rezava a Ave Maria. Então, 2 horas, rezava a Ave Maria, 3 horas, rezava a Ave Maria. Então, ele foi aprendendo esse amor à Nossa Senhora, e foi algo também que ele transmitiu muito aos seus paroquianos, né? E dizem que ela percebeu que ele viveria algo de grande. Tanto é que ela tinha um cuidado especial. Ela tinha 6 filhos, depois tinha 5. Ele nem era o mais novo, né? Se fosse, não, é o caçula, por isso, não, mas ele nem era o caçula. Mas ela tinha um cuidado todo especial. Ela cuidava dele de uma forma diferente dos outros. Isso as irmãs dele contaram depois, né? Porque ela entendeu que ele ia viver algo de grande. Ela entendeu que Deus chamaria ele a viver algo grande, porque ele tinha uma vocação diferente, né? E dizem que ela viveu algo difícil como Maria e José, né? Quando Jesus tinha 12 anos, eles estavam voltando de Jerusalém e Jesus se perdeu, entre aspas, né? Ele não se perdeu, né? Mas na cabeça de José e Maria ele tinha se perdido. Quando voltou, ele estava no templo e disse, por que tu fez isso com a gente, né? E por que você estava procurando? Eu sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai, né? E São João Maria Vianney deu um susto também na mãe dele, viu? Quando ele tinha 3 anos e meio, não durou 3 dias não, mas ele se perdeu, não sabia onde é que ele estava. Tinha uma lagoa lá, foram ver se ele não tinha sido afogado, procuraram nessa lagoa, e foram olhar, vai acima, vai abaixo. Encontraram ele no curral, perto da vaca, lá das vacas, com a imagenzinha de Nossa Senhora, uma estatuazinha de Nossa Senhora que ele tinha, ajoelhado rezando, brincando de rezar, né? Então é interessante ele ter esse desejo de se retirar, de ir para um local escondido, e a mãe dele brigou com ele, mas ele na cabeça dele, eu não fiz nada, né? Não
queria dar susto em ninguém, eu estava brincando de rezar. Né? E tanto é que tem estampado um afresco lá na igreja dessa passagem. E no Museu de Cera também é muito lindo, né? Ele ajoelhado rezando com a bonequinha de Nossa Senhora, né? Então, desde cedo ele aprendeu a amar Nossa Senhora e foi algo que ele ensinou aos paroquianos dele, né? Então, a mãe dele entendeu que ele tinha uma grande vocação e buscou ajudar ele a viver essa vocação. Então, ele tinha 17 anos, que ele quis entrar, né? Começar o caminho para o sacerdócio. O pai dele não queria deixar, né? Porque ia perder mão de obra, eles eram camponeses, precisavam cuidar das coisas, né, da fazenda, né? Eles tinham muitos hectares de terreno, né, na família dele, tinha que cuidar. Não queria, mas acabou permitindo. Então ele foi morar com o padre, né, o Abbé Peleiro. Então eu estava falando da Revolução, né? Na época após a Revolução Francesa, quando Napoleão se instalou e começou a era napoleônica da França, ele escreveu uma Constituição Civil para todo o clero. Não sei se vocês sabem, mas a Revolução Francesa, eles tomaram muitos mosteiros. Nessa época houve a separação da igreja do Estado, né? E aí as igrejas todas pertencem ao Estado. Desde essa época, aí, todas as igrejas pertencem ao Estado. Então a gente usa as igrejas, só em Estrasburgo que não é assim. Mas em todas as outras regiões da França, as igrejas pertencem ao Estado e a gente utiliza, tem um acordo entre a diocese e o Estado, mas a igreja pertence ao Estado. Tanto é que tem shows dentro das igrejas, concertos, né? Lá é normal, porque as igrejas pertencem ao Estado. Por exemplo, os monges cartuchos que construíram o mosteiro deles na Chartreuse, né, que é uma montanha lá imensa que faz parte da nossa diocese, eles foram expulsos. Então muitos padres foram mortos, muitos religiosos expulsos, guilhotinados, né, na época da Revolução. Então quando ele se instalou, Napoleão, ele criou uma constituição para o clero. E ele fez os padres jurarem, fazerem um juramento diante dele, prestando juramento a Napoleão. Então existiam os padres juramentados, vamos dizer assim, e existiam os padres refratários, aqueles que continuaram fiéis a Roma. Então os padres refratários, para eles viverem a vida deles, sem se submeter às aberrações que o Napoleão acabou fazendo, eles viviam uma vida clandestina. Então a família de São João Maria Vianney seguia um pouco esses padres clandestinos. Então por isso que São João Maria Vianney não se recebeu logo a primeira comunhão, nem se confessou. Foi muito tarde que ele recebeu, né, o sacramento da comunhão e a confissão. E esse padre que acolheu ele era um dos padres refratários, né? Então por isso toda a dificuldade. Às vezes a gente pensa assim, tem gente que é assim, São João Maria Vianney não era inteligente, ele era burro. Não era, né? Mas as circunstâncias da vida dele naquela época fizeram com que ele tinha que trabalhar, então ele não estudava. E dizem que vinha uma professora durante o inverno, porque no inverno não tem colheita, né? Não vai ter colheita, então vinha uma professora durante o inverno, reunia as crianças e ensinava, né, a fazer a escola para aquelas crianças, mas ele não participou disso aí. Então, por isso que ele teve dificuldade. Então, ele teve que fazer curso de latim, ele não sabia latim, ele teve muita dificuldade, né? Então, só algumas curiosidades, né? Quando ele foi, antes dele entrar no seminário, ele fez uma peregrinação. Para Louvet. Louvet é um local onde estão os restos mortais de São Régis. Então, tem o caminho de São Tiago, né? Que é muito conhecido no mundo inteiro. Também existe o caminho, tem vários outros caminhos, lugares de peregrinação na Europa. Então, um dos caminhos que existe é o caminho de São Régis. Da mesma forma que tem o de São Tiago, existe o caminho de São Régis. Muitas pessoas se converteram e receberam graças também fazendo esse caminho. E um deles foi São João Maria Vianney. Então, ele foi lá pedir a graça de ser acolhido no seminário, porque ele sabia que ia ser difícil, né? Então ele fez essa peregrinação e dizem que
nessa peregrinação, as pessoas iam sem nada, então elas iam pedindo, como um mendigo. E até hoje se faz isso, viu? Eu conheci seminaristas da nossa diocese, do mesmo seminário que o São João Maria Vianney foi expulso, que foram fazendo essa mesma peregrinação. Só que no lugar de ir para Louvet, eles foram para Ars. Eles foram para lá, para onde está São João Maria Vianney. Então, eles vão. Como é que faz para dormir? Bate na casa e pede: olha, eu sou seminarista, eu queria dormir, estou precisando de um local para dormir, nós saímos sem nada, eles saem sem dinheiro nenhum. E aí, só que São João Maria Vianney, muito penitente, ele quase não comeu, então ele quase não pediu também. E aí ele foi quase que fez jejum, são 100 quilômetros, viu a peregrinação que ele fez. E chegando lá, ele falou com o confessor, disse o voto que eles estavam querendo fazer, e o confessor dele disse assim: pois na volta, no lugar de pedir, você vai dar agora. Aí depois ele disse assim: é por isso que Jesus disse que é mais agradável dar do que receber, né? Porque ele não gostava de receber, ele gostava de dar. E ele disse brincando, mas as pessoas entenderam lá que ele estava fazendo uma piada, mas que revelava algo muito importante da vida dele. E ele concebeu a graça, né, de entrar no seminário. Então ele entrou no seminário de Santo Irineu. Quem conhece aqui o Padre James? Levanta o braço. Ninguém. Então, o Padre James de Lucambo. Ele não morou muito em Sobral, não, talvez por isso você não conhece, mas ele estava por aqui. Mês passado ele estava por aqui em São Paulo. Ele se formou nesse seminário Santo Irineu de Lyon, que o São João Maria Vianney foi expulso. Ela disse: olha, tu é mais inteligente que o São João Maria Vianney. Sou nada. Chego nem aos pés, né? Então, eles falam muito brincadeira, né? Com o seminarista lá, porque eles expulsaram o santo, né? E aí ele foi se formar em outro seminário, mas 3 anos depois ele já tinha sido ordenado, né, nesse outro seminário. Então, ele recebeu essa graça. E aí enviaram ele para Ars, né? Então, um dos lugares, eu vou falar de 2 lugares que eu gosto muito em Ars, né? Em primeiro lugar, o Monumento do Encontro, né? Onde ele encontrou aquele menino, qual é o nome dele? Antônio, sei lá, Antônio, né? É Antônio. Então ele encontrou lá em Ars, fica na região do Lã. Lã é A-I-N, eles chamam Lã, né? Então essa região fica nublado quase o ano todo, é impressionante. Você vai para lá, a probabilidade de esteja nublado é muito alta. Então, quando o São João Maria Vianney chegou, é uma subida. Quando a gente está lá hoje, você olha assim, você vê a catedral, você vê tudo, a base, você vê tudo. Mas quando ele chegou, estava tudo nevoado, então ele não viu nada. Aí ele viu aquele pastor, ele disse: me ensina o caminho de Ars, aí onde é para Ars, né? Ele disse: é por aqui, vai por aqui. E é bem pertinho, não é longe não. Aí, já que tu me ensinaste o caminho de Ars, eu vou te ensinar o caminho do céu, né? E São João Maria Vianney morreu, não sei se foi num dia, num ano, ele morreu logo em seguida, né? Então, realmente, ele seguiu o parto dele no caminho do céu, né? O engraçado é que quando a gente foi lá, a Zeneide estava grávida do Levi. Aí a gente foi por lá, a menina Selena entrou dentro do monumento assim, menina, sai daí, o pessoal rezando, ela entrou subindo na estátua lá. Tem uma grade assim, ela entrou dentro da grade. E na meu tempo nós não tirar, porque as crianças passam, mas adulto não passa, né? Eu tive que pular assim, vem pra cá, menina. E ela lá brincando, né? Então, esse é um dos lugares mais bonitos quando a gente leva os jovens, né, lá e as crianças, que sempre vai nesse local. E é um local vocacional, de rezar pelas vocações. E o segundo local que eu mais gosto por lá é onde está o corpo de São João Maria Vianney, né? Ele tem um corpo incorrupto até hoje, né? Então tem uma camada de cera por cima do corpo dele. E é um local de muita oração pelos sacerdotes, né? Tanto no corpo dele, como ao lado tem uma pequena capela, ela é bem pequenininha mesmo, assim, do mesmo estilo da basílica, onde está o coração dele. E lá existe um livro onde você escreve o nome dos padres. Então, é um local de oração pelos padres. Você vai escrever o nome dos padres
E em todas as missas eles vão rezar pelos padres do mundo inteiro, né, pelas pessoas que pedem oração pelos seus padres, né? Então lá onde está o corpo dele, quando os padres se ordenam, né, quando eles se tornam padres, muitos vão para lá para celebrar a primeira missa. Então, no primeiro ano de sacerdócio dele, muitos vão para lá e eles celebram realmente, está aqui o corpo dele, eles celebram aqui. E no dia que o padre vai celebrar a primeira missa no lugar do corpo, né, diante do corpo de São João Maria Vianney, o sacristão vai buscar o cálice e a patena que foram usados por São João Maria Vianney. Então, no dia que o padre Jamos foi celebrar lá, ele foi com um colega, ele não presidiu, ele concelebrou. Eles trouxeram o cálice e a patena usados por São João Maria Vianney, que está em excelente estado ainda, porque era da melhor qualidade, né? E aí eles rezam e pedem a intercessão do santo, a intercessão de todos os padres, né? E naquele local você vai ver as pessoas vindo se ajoelhando, né? Hoje a gente vê muito Carla Putz, né? As pessoas se ajoelhando, né? Lá em Assis. Mas São João Maria Vianney é comum também que as pessoas vá se ajoelhar e pedir suas graças diante do corpo dele. E eu digo que eu recebi 2 graças lá, foram meus 2 meninos. Quando a gente casou, né? Que a gente disse assim, pronto, nós vamos ter nosso primeiro filho. Que a gente se abriu a vida. A Helena veio no instante as meninas de gravidez da Helena. Nós não tivemos dificuldade nenhuma. Agora, do Levi e do José já foi mais difícil. Quando a gente diz assim, bora, vamos ter o segundo, não vinha nada. Meu Deus, não ter só um filho, né? Então todo ano eu ia para lá com os meninos da confirmação, né? Da Crisma, com o grupo de Crisma. Todo ano eu ia. Então todo ano eu rezava lá. Então todo ano eu consagrava meus futuros meninos ao São João Maria Vianney, né? Tanto é que eu queria chamar o Levi de Vianney, mas o Levi de... É lindo, Vianney. Mas Levi é lindo também, né? Então, é Levi mesmo, tinha que ser Levi, viu? Mas ele tem como intercessor São João Maria Vianney. E para o José também não foi diferente, né? Quando eu fui lá, a gente já sabia que ia ser uma gravidez complicada, então eu consagrei também diante de São João Maria Vianney. E eu pude voltar para lá também para agradecer, né? Na vida do José. Então, fiz muitas preces. E uma das preces que eu fiz, né? Como um bom filho, foi por vocês, né? Toda vez que eu vou lá, eu rezo por vocês. Não tem como não, né? E eu digo 2 alegrias, né? 2 alegrias muito grandes que eu tive lá. Tenho muito prazer de levar as pessoas lá. Quem vem para o Brasil, que vai visitar a gente, é um dos locais, né? E 2 alegrias que eu tive, a primeira foi levar a Joyce lá, né? Quando a Joyce foi lá, a gente foi lá em Arce. E ela chorando de um lado e eu emocionado de ver ela lá, né? Porque eu sei da importância do Senhor Maria Vianney. E a segunda foi o livro, meu irmão, né? Quando a gente foi lá, foi um dia de muita graça ali, né? E aí a próxima que eu quero levar é o pai, né? Quando ele for também, nós vamos levar ele lá, né? Então peçam a Deus, viu, para ir. Eu moro a 1 hora de carro, viu? Então já tem lugar de hospedagem, quem for. Não, tem que ir todo mundo, a comunidade inteira. A casa lá tem um estábulo. E a casa lá tem estábulo, a tua? Tem não, nós temos um jardim grande da forma estenda lá, dá tudo certo. Nós mobilizamos a paróquia, vai dar tudo certo. Pode organizar, viu? Organize enquanto eu estou lá, viu? Eu não sei se eu estou lá todo o tempo não. Hoje, cadê nosso pai Araújo? Receber a bênção, né? Para finalizar, não sei se vocês sabem, mas o ano de 2025 é um ano jubilar, um ano muito importante. Vocês sabem por quê? Quem sabe? Porque fazem 100 anos que São João Maria Vianney foi canonizado, viu? Nós acabamos de viver também os 100 anos da canonização de Santa Teresinha, foi bem pertinho a canonização deles dois, né? E 100 anos da canonização de São João Maria Vianney. Então, do 1º de novembro de 24 até o 1º de novembro de 25, está sendo o ano jubilar. Então, além do ano jubilar da esperança, né?
estamos vivendo nível, né, mundial, existe um outro ano jubilar vivido em Ars, né, que é o jubileu da canonização. E o tema do jubileu, vocês anotem aí e rezem com esse tema, nós vamos rezar junto agora esse tema. Então, você vai dizer: São Cura d'Ars, faça de nós santos. Vamos dizer mais uma vez: São Cura d'Ars, faça de nós santos. Então, todo dia vocês podem rezar essa oração. Então, estamos vivendo esse ano jubilar. O ano jubilar, a gente viu a leitura hoje. Quem estava na missa viu a leitura hoje, fala desse ano, né, desses anos de graça. Então, o ano jubilar é um ano de perdão, é um ano de receber graça de Deus, é um ano de viver a conversão. Então, vocês que têm ele como baluarte, vivam também esse ano jubilar, esse ano de jubileu de uma forma muito intensa, né? E peçam a ele. Se vocês têm uma graça para pedir, é o momento, eis o momento favorável. Peçam as graças de vocês. Né? E a graça principal está aqui: São Cura d'Ars, faça de nós santos. Então, peçamos a intercessão dele, né, por cada um de nós, por vocês, e que ele nos faça viver o que ele mesmo rezou, né? Essa oração tão bela que ele deixou para nós, né? Eu te amo, Jesus, e desejo, né? Eu prefiro morrer, né? Desejo vos amar até o último suspiro da minha vida, né? Isso que ele diz, né? O meu único desejo é de vos amar até o último suspiro da minha vida, né? E ele faz aquela oração belíssima, né? Que ele tem esse ato de amor, ato de consagração que ele fez a Jesus. Então, peçamos essa graça, né, de amar a Deus até o último suspiro da nossa vida, e rezemos pelos nossos padres, né? Nossos padres precisam das nossas orações. Rezem pelo pároco de vocês, o novo pároco, né, daqui da Licença Boia, e rezem pelos padres. Eles precisam da nossa oração, e as graças de Deus vêm por eles, né? As graças de Deus vêm para a igreja por eles, por nós também leigos, mas muito especialmente pelos ministros ordenados. Então, pela intercessão dele, rezemos pelos padres e peçamos a graça da santidade. Amém? Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós somos direito de Santiago, nós somos brasileiros aqui também, rezamos por eles.